Muito bem, você viu aí a previsão climática, a situação lá em Minas Gerais não é fácil. As chuvas dos últimos dias fizeram com que o número de cidades em situação de emergência subisse para 52 municípios lá no estado de Minas Gerais. Os últimos decretos confirmados pela Defesa Civil são das cidades de São João Evangelista, Itabirito, Brumadinho, Raul Soares, Congonhas, enfim, são várias cidades que já decretaram aí estado de emergência. Situação de emergência, ela é decretada pela prefeitura e se caracteriza como uma situação anormal, provocada por desastre, que acabou causando prejuízos superáveis aí pela comunidade afetada. Ou seja, muitas cidades em condições anormais aí, em função do excesso de chuva. Mas será que a situação para o café, principalmente lá no sul de Minas, com essas chuvas, é boa ou é ruim? Vamos saber com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais lá de Varginha, Arnaldo Botrel, saber dele como é que está a situação das chuvas por lá e se elas são benéficas ou não para os cafezais. Muito boa tarde, Arnaldo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Como vocês estão avaliando essas chuvas aí das últimas semanas, hein, Arnaldo? Boa tarde a todos que ouvem e veem e seguem Notícias Agrícolas. Na verdade, as chuvas que estão ocorrendo em Minas Gerais não estão ainda prejudicando o setor cafeeiro. E muitas culturas também ligadas a plantio de encostas em altitudes acima de 900 metros. Nós estamos acompanhando e estamos vendo esse excesso de chuva nas regiões principalmente de cidades, né, onde tem os ribeirões, passa e alaga, e está trazendo todo esse transtorno. Mas para o café está correndo tudo bem, a chuva é benéfica. Pois é. E como é que fica a situação do cafezal? Dá para reverter aquela possibilidade de perda que se cogitou aí no início do plantio, no início da safra, desculpe, em função de problemas de estiagem? Dá para se reverter isso ou não? As perdas já estão computadas, o que vier agora tem que vir bem para garantir o lucro do produtor, hein, Arnaldo? Muito bem colocado da tua parte. Elas já estão computadas e não tem como voltar atrás. O que aconteceu foi o seguinte: houve um período de estiagem muito grande anterior ao mês de novembro. E o mês de novembro veio a florada, os cafezais floraram. E foi uma florada linda, maravilhosa. Mas como a seca estava muito grande, essa florada não pegou, não vingou. Nós chamamos que em vez dela transformar em frutos, pequenos frutos de café, ela transformou em folha. Então essa perda veio lá da florada de novembro, em virtude da seca que houve. Não tem possibilidade nenhuma de reverter. Nós imaginamos que seja uma perda em torno de 20%, 20% a 25% da safra que seria colhida. Agora, é importante ressaltar que o que pegou da florada, ou seja, as flores que viraram cafezinho, isso está indo muito bem. Porque depois da florada, alguns dias depois, que o mal já tinha acontecido, vamos dizer, da seca, a chuva começou a vir regularmente, como está até hoje. Então hoje está correndo muito bem o clima para a lavoura de café. Ou seja, o cafezinho lá que conseguiu resistir, esse está indo bem, pode garantir uma boa produção, é isso? Isso, está indo muito bem, obrigado. Exatamente, você colocou muito bem. Aquele que conseguiu resistir. É interessante a tua exemplificação aí. O que conseguiu resistir está indo muito bem, os grãos estão enchendo, essa chuva ajuda muito isso. A gente tem que ficar um pouco de olho em algumas doenças, mas sem dúvida nenhuma o mal, ou seja, as doenças são infinitamente inferiores ao bem que a chuva faz. Então está indo muito bem, a coisa está correndo bem para a lavoura de café. Agora é uma pena que infelizmente, nessas áreas mais baixas, de rio, de vargem, essas encostas onde tem construção, etc., a gente vê muita gente aí sendo assoreado, esses alagamentos, e a gente fica chateado com isso, e nosso setor é solidário com esse pessoal, dentro que a gente está vendo essas notícias. Com certeza. Ô Arnaldo, só para a gente finalizar, a situação do produtor hoje está mais tranquila? O produtor conseguiu finalmente se capitalizar depois desses últimos anos com preços relativamente bons? Ou não é bem assim a história, hein? Não é bem assim a história. O otimismo e a realidade existe um preço de café a contento que ainda precisa melhorar, e acreditamos que isso vai melhorar até mesmo em virtude esse exemplo que nós temos aí do pegamento da florada. Mas nós não podemos esquecer de jeito nenhum do nosso passivo, do nosso passado. Foram 12 ou 13 anos de preços baixos, muitas vezes praticados menos do que o custo,
e isso trouxe um passivo, trouxe dívida para o setor cafeeiro, e essas dívidas ainda não foram pagas. Então nós temos que ter pela frente, não é só um ano de preço de café bom, vários anos de preço de café bom, para que nós possamos quitar esses compromissos, ou seja, pagar essas dívidas e voltar novamente a ganhar dinheiro, o que é comum e normal, e dar emprego, que é o que o setor mais faz. Muito bem. Arnaldo Botrel, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos torcer para que a chuva continue ajudando aí os cafezais a ficarem produtivos. A gente precisa dessa produção, não só para vender, para negociar, mas enfim, é uma produção que vem caracterizar aí a força do produtor rural, principalmente produtor aí do sul de Minas. Continue com a gente aí, Arnaldo. Obrigado pelo apoio, obrigado pela participação aqui.